Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, quero trazer uma reflexão para a nossa vida nesse dia, que se encontra no livro dos Hebreus, capítulo 3, versículo, aleluia, Jesus, 8. Hebreus 3, 8, diz assim: Não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja bem, meus irmãos, a causa da dureza do coração, o texto nos adverte aqui, irmãos, 3 vezes sobre a seguinte frase: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é um coração duro, irmãos? É um coração errante, perverso, incrédulo, rebelde, desobediente. Ele é transviado, extraviado e perdido. Veja bem, o povo de Deus, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair no mesmo exemplo de desobediência. Nós não queremos obedecer a Deus, nós queremos fazer da nossa maneira, nós não obedecemos às autoridades constituídas por Deus nessa terra e achamos que estamos o que bem com Deus. Nós vemos que, aleluia, Jesus, esse texto traz uma advertência séria, irmãos, com a nossa vida. A consequência de estarmos com dureza de coração é que a gente, irmãos? O pecado que nós praticamos se torna menos ofensivo. Nós simplesmente vamos continuar na prática daquele pecado, daquele delito, achando que não tem nada a ver, que estamos agradando a Deus, irmãos. E vemos que se nós andarmos na desobediência, não é porque vivemos na graça. Nós vamos ter o quê? Um sério juízo. Nós vamos passar, aleluia, Jesus, pelo tribunal de Cristo. Pelo tribunal de Cristo. E vemos, irmãos, que, aleluia, Jesus, nesse dia da provocação ao qual o escritor diz aqui, irmãos, veja bem, Deus estava guiando o seu povo através de Moisés para tirar do Egito. E aquele povo era incrédulo, aquele povo não cria. Porque todavia, quando vinha algum problema para eles queriam o quê? Apedrejar Moisés. Ah, Moisés, não há água, nós vamos morrer de sede aqui no deserto. Lá no Egito era melhor. E tem crente vivendo dessa maneira hoje, irmãos. Tem cristão que é rebelde, tem cristão que continua murmurando, continua reclamando. Hoje o que mais nós vemos é isso, irmão. Nada tá bom para o povo de Deus. Antigamente tinha culto quarta, sexta e domingo. Muitos reclamavam que era muito culto. Agora não tem culto. Agora não tem culto nem quarta, nem sexta, nem domingo. E parece que para muitos, irmãos, e o pior de tudo é que eles acham que são salvos, acham que estão assim com Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus para ver como que nós estamos andando, irmãos, na presença de Deus. O povo contendeu, irmãos, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, e hoje não é diferente. Hoje murmuramos por tudo. Você está desempregado, murmura porque está desempregado. Você está empregado, murmura porque está empregado e tem que trabalhar. É uma geração perversa, a Bíblia diz que é uma geração perversa. Uma geração de filhos rebeldes. Professam amar a Deus, mas as suas obras, a sua conduta diz o contrário. Aleluia, Jesus. Vemos que desde o princípio, irmãos, em vez do povo que vivia
que caía no pecado, de confessar e abandonar o pecado, fazia como essa geração faz, dá desculpas, coloca empecilho, dá desculpa para não fazer a vontade de Deus, e depois querem sair pregando para os outros. É por isso que muitas das vezes pregamos, irmão, e ninguém nos ouve, porque somos hipócritas. A gente finge adorar a Deus quando vivemos uma vida na prática do pecado. A Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 4, 11 ao 13, olha o que diz a Bíblia. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja bem, tudo que eu e você faz, Deus está vendo, e um dia a gente vai prestar conta. Um dia você vai dar conta, um dia eu vou dar conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. A Bíblia diz que é um dia de descanso, irmãos, prometido àqueles que se esforçam aqui. Os que permanecem de pé, aqueles que estão lutando, aqueles que escolhem obedecer a Deus, buscar a Deus, irmãos, com o coração quebrantado, rendido a Deus, aos pés de Cristo. E hoje vivemos, irmãos, aleluia, Jesus, para Ele. Se vivemos para Ele, não podemos mais colocar as nossas vontades acima da dele. A Bíblia diz, irmãos, vamos lá, no versículo 16, Hebreus, aleluia, verso 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, veja bem, somente os arrependidos, aqueles que se arrependeram, aleluia, verdadeiramente, vai chegar a esse trono da graça. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece, irmãos, da nossa debilidade, mas ele não é complacente com o nosso pecado, ele não é complacente com o meu e com o seu pecado, com a nossa inércia, com a nossa falta de vontade, desejo pelas coisas que são do céu. Hoje muitos estão trocando Jesus por tudo. Hoje muitos, irmãos, se perderam no caminho, na caminhada. Muitos hoje se perderam ao longo do caminho. Estão fazendo a vontade da carne, a preguiça, a inércia. Que preguiça também é pecado. A falta de vontade de fazer algo é pecado. E nós precisamos, irmãos, correr contra o tempo. 1 João 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja bem, aqui João ele cita 3 coisas interessantes aqui para nós vermos, irmãos. Olha só: concupiscência da carne, o nosso desejo pecaminoso, a nossa vontade de pecar, a nossa vontade de fazer o que é errado. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Concupiscência dos olhos, nós somos atraídos pelos olhos. Veja bem, nós temos a palavra de Deus que nós podemos ler, meditar e aplicar na nossa vida, e a gente não se interessa, mas se interessa pelas coisas do mundo, as vaidades desse mundo. As vaidades, queremos, aleluia, muitas das vezes ficar bonitos, e não para agradar a Deus, mas para agradar alguém. Para alguém veja eu e você e se agrade conosco. Às vezes queremos, aleluia, Jesus, estar bonitos, mas não para a glória de Deus, mas para que alguém veja, olhe e fale: nossa, como você mudou, como você emagreceu. Que adianta, meu irmão, estar com a cintura fina e com a língua comprida? O que adianta, minha irmã? O que adianta, meu irmão? Está bem vestido por fora, mas o sepulcro caiado por dentro. Aleluia. E a soberba da vida.
Irmãos, a soberba da vida, aleluia, Jesus, é tudo aquilo que nos deixa arrogante, prepotente. Eu não obedeço o pastor, não, obedeço a Deus. Eu nem vou dar satisfação nada para ninguém, eu só obedeço a Deus. Meu irmão, você é soberbo, você é soberba. Isso não vem de Deus, isso é do cão, é do diabo. Nós temos que ser submisso a Deus, submisso às autoridades. Nós precisamos reconhecer quando erramos. Uma das coisas, irmão, da soberba é que às vezes erramos e queremos o quê? Achar desculpa. Não, mas viver uma graça. Deus nos perdoa. Deus sabe o meu coração, Deus sabe. E é por isso, irmão, eu sempre falo, quando a pessoa me diz isso, eu falo, e isso não te causa medo? Não, espanto. Porque a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 10:31, terrível coisa, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu sempre digo, irmãos, se você cair, se eu cair na mão de Satanás, o Senhor vai lá e nos tira. Se o inimigo da nossa alma armar uma cilada para nós, usando homens dessa terra, o Senhor nos livra. Mas se eu e você cair na mão do Deus vivo, quem pode nos tirar? Ninguém. Ninguém. Pastor, mas Deus é longânimo, é misericordioso, mas matou Ananias e Safira. Deus é longânimo, sim. Mas quantas pessoas morreram na saída do Egito, naquele deserto? A Bíblia diz que se prostraram na sua incredulidade, na sua falta de fé, na sua murmuração, na sua desobediência. E cuidado para que eu e você não caia no mesmo exemplo. É isso que a Bíblia em Hebreus está dizendo, que o Antigo Testamento nos tem por figura. Sabe o que quer dizer isso? Exemplo. Aquilo que é bom faça, aquilo que é ruim não faça, porque você vai ser cobrado por isso por Deus. Que eu e você venha colocar a mão na consciência, irmãos. Muitos dizem assim, eu estou vivendo isso é porque é o querer de Deus. Nem tudo é o querer de Deus, meu irmão. Nem tudo é o querer de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Às vezes o que você está vivendo hoje é resultado de algo que você plantou lá atrás. Às vezes o que eu estou vivendo hoje é resultado de algo que eu plantei lá atrás. Vamos colocar a mão na consciência. Vamos analisar a palavra de Deus, irmãos. Não com versículos isolados para que a gente venha a ser reprovado por Deus como herege. Como pessoas que querem satisfazer os seus pecados, como Adão e Eva. Quando Deus chama Adão, Adão coloca a culpa em quem? Na mulher. A mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto proibido e deu e eu comi. Aí a mulher coloca a culpa em quem? Na serpente. Foi a serpente que me enganou. Não atribua, não coloque culpa em terceiros. Assuma. Isso é caráter, irmãos. Errou, conserta o que errou. Nós precisamos ter caráter. O que mais ouvimos hoje é pessoas dizendo que não querem Deus por causa do quê? De pastores, por causa de obreiros sem caráter, por causa de pessoas, irmãos, que se dizem cristã, mas vivem na mentira, no engano, no pecado, na soberba da vida, na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Vive, irmãos, como se Jesus não fosse voltar. Eu sempre digo, irmãos, que nós não devemos envergonhar o Evangelho. Não seja uma vergonha para o Evangelho, seja alguém que traga algo bom, que as pessoas olhem para mim, para você e sintam vontade, desejo de ser, não igual a nós, mas ser cristão. Amém? Fiquem com essa reflexão para a nossa vida. Eu sempre ensino que quando Deus te dá uma palavra, primeiro Ele está falando com você. Então Deus falou muito comigo nesse tema hoje. E eu quero compartilhar com todos. E que você tenha tempo para ouvir atentamente. Não as palavras do seu pastor, mas as palavras do sumo pastor Jesus Cristo, que nos deixou escrito. Ao qual um dia Ele voltará. E a Bíblia diz que Ele vai vir com uma espada na boca. A espada não é aquela espada, irmão, do Thundercats. Não. A espada é a palavra. Tudo que está escrito aqui, Ele vai nos julgar segundo aquilo que Ele deixou escrito. Se eu e você não estiver enquadrado aqui, vamos estar fora do reino de Deus para sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a caminhar no caminho santo, no caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe em nome de Jesus.